cabelo vermelho, estatura alta. Esse é o homem que ela inventou, que a salvou. As características e roupas dele batem. Que coincidência! Agora a gente também sabe porque o Eros estava perguntando se por acaso ele tinha aparecido no aniversário. O Ruivinho diz que ela não tem ideia do quanto ele se arrependeu por ter deixado ela ir. Ele pensou que seria o destino se eles se encontrassem de novo. E eles se encontraram 2 dias seguidos naquele vasto império. Talvez isso seja um sinal dizendo para ele não deixar essa assassina ir novamente. Medeia fica confusa. A porta da carruagem é arrancada. O Ruivinho pega um pedaço de madeira que estava lá em cima e joga na direção da Medeia, acertando o vidro atrás dela. Ele diz achar que ela pode desviar disso. Ela não deve agir como se não tivesse ideia. Ele consegue ver a alma de uma assassina nela. Quantas pessoas ela já matou com essas mãos? Rapidamente, Medeia pula do seu lugar e sai da carruagem após jogar um pano no rosto dele. Ela quer brincar de pique-esconde? Medeia se pergunta o que está acontecendo. Por que ele está perguntando quantas pessoas ela matou? Ele consegue ver a alma dela? Ele pegou os poderes de Deus emprestado, como a Psyche fez? Ela sabia que ele não era ação no momento em que viu ele pulando em uma carruagem em movimento. Rapidamente, ele pula em direção a Medeia, cruzando suas espadas. Ou melhor, seus pedaços de madeira. Medeia não consegue ver uma brecha. Era muito fácil ver, mesmo quando ela estava enfrentando os cavaleiros. Ela não pode vencê-lo com a Psyche. Embora ela nunca pare em um combate, o estilo de luta dela não é páreo contra ele. Ele manda ela parar de fugir. Só os movimentos dela já mostram quão forte ela é. Ela não acha que está na hora deles brigarem cara a cara? Ele não tinha ideia de que havia uma senhorita nobre que fosse tão habilidosa em artes marciais. Mas olha quem fala. Ela conhece todos naquele império que são habilidosos em artes marciais. De onde ele veio? De repente, ela vê sua espada do lado dela. E o Ruivinho também vê isso. Quem será que vai conseguir pegar a espada? Façam suas apostas. No fim, Medeia pegou apenas a bainha. Isso poderia ter sido perigoso. Aquela espada estava lá, parada, esperando para ser pega, não é? Ele faz um corte, gerando explosão. Mas Medeia conseguiu se defender com a bainha. Só que ele não atacou com a espada, e sim com um pedaço de madeira. Medeia não entende porque ele não está usando a espada. Pode parecer que ele está atacando aleatoriamente, mas ele está evitando todos os pontos vitais. Então, talvez... Assim ela se joga em direção à espada, que fica muito perto de acertar o pescoço dela. O Ruivinho joga a espada para trás, perguntando se ela está louca. Mas nisso é recebido com um chute que o jogou longe. Ele diz que isso foi golpe sujo. Ela não tem moral? Mas então o assistente dele se joga nele, dizendo que está se perguntando onde ele estava e se ele se meter em problemas novamente. Ele perdeu? Vendo da forma como o assistente se referiu ao Ruivinho, ela se pensa que aquele homem é um cardeal. Ela tem certeza de que a posição ainda está vaga. A possibilidade pode ser baixa, mas as circunstâncias dizem o contrário. Assim, Medeia foge e o Ruivinho culpa o assistente. Mas o assistente questiona por que isso seria culpa dele. Ele pergunta se o Ruivinho deu uma boa olhada nela, pois ela estava coberta dos pés à cabeça. O Ruivinho diz que sim. Ela era a Psyche. A empregada se anima ao ver a Psyche voltar. Enquanto isso, o Eros está se perguntando por que o anel está ressoando desde que ele visitou a Medeia. Isso é interessante.
Aquele anel reage à divindade porque foi feito com um pedaço de relíquia sagrada. Só que ele permaneceu quieto perto da Psyche. Ele está quebrado? Impossível. Se não está, então o que aconteceu? Psyche continua a brilhar intensamente. Ela consegue sentir. O poder dela voltou completamente. É diferente de quando ela podia controlá-lo. Ela deveria curar as feridas? Apenas um pouco, só para que ela não fique desconfortável demais. Ela consegue fazer isso. Isso é mamão com açúcar. Mas quando ela começa a tirar as ataduras, percebe que na verdade está ficando pior. Uma flor manchada de sangue, uma mulher ferida e arfando, uma pilha de corpos mortos, pedras manchadas de sangue. Hélio acorda gritando. Foi só um sonho. Ainda está amanhecendo. Uma empregada está trazendo o café da manhã da Medeia. Ela sabe que as coisas são difíceis, mas a Medeia precisa manter a cabeça erguida. O que raios o príncipe fez com ela ontem? A empregada se desculpa, pois não cabe a ela dizer algo assim. O príncipe mataria ela se ouvisse ela falando isso, especialmente como uma mera serva. Ela vai deixar a comida em frente à porta. Na hora do almoço, a empregada volta. Mas Psyche ainda nem tocou no café da manhã. Vendo a empregada voltar com a bandeja, os outros servos comentam que parece que ela pulou o almoço também. Ela está cansada? Isso não é do feitio dela. O duque não saiu do quarto depois de encher a cara ontem à noite. A duquesa ainda está de cama. E agora a Medeia também. Esse realmente é o fim dos Solons? A empregada está trançando o cabelo da Psyche. Se trançar dessa forma, pode tampar as partes que foram cortadas. Mas Medeia simplesmente não está ouvindo. A empregada continua chamando ela e Medeia se assusta. Então a empregada pergunta no que ela está pensando, que nem mesmo escutou a batida na porta. Medeia não diz para a pessoa entrar. E é uma empregada informando que o príncipe está vindo. Ele quer saber se ela gostaria de dar um passeio com ele. Medeia diz estar cansada, então pede para a empregada dizer para ele voltar. A empregada fica confusa com a resposta, mas não tem muito que ela possa fazer além de concordar. A empregada diz que ela deve estar cansada, já que foi dormir tarde ontem à noite. A empregada também está cansada, já que ficou até tarde esperando ela. Medeia pergunta do que ela está falando. Ela foi cedo para a cama ontem. Nervosa, a empregada diz que ela foi mesmo. Ela anda muito esquecida ultimamente. Mas por dentro, ela acha a Psyche muito assustadora. Se ela soubesse que na verdade é a Medeia. Medeia vê uma carruagem do lado de fora. Ele sempre faz o que quer. Medeia vem correndo, e Eros diz que não tem necessidade disso. Ele pergunta por que parece que faz muito tempo, e Medeia diz que porque se eles não se verem, mesmo que por um dia, é como se fossem 100 anos. Uma resposta bem melosa, bem a cara da Psyche. Ela se pergunta se aquele homem de ontem realmente era um cardeal. Se era, ele poderia ter se encontrado em particular com o príncipe herdeiro. Ele teria contado para o Eros sobre ontem à noite ou guardou para si? Ela não consegue parar de pensar nisso. De todos os dias, Eros tinha que vir hoje? Que incômodo. Eros disse que vai tentar conseguir mais tempo para ela, pois ela disse que só de olhar para ele, as dores e preocupações dela desaparecem. Vê-la também faz ele feliz. Faz ele se esquecer de todas as coisas complicadas. Apesar de quase terem mandado ele ir embora hoje. Medeia, com um falso sorriso inocente no rosto, diz que era para o bem dele. Mas Eros pergunta se ela não estava tentando esconder algo. Medeia fica confusa, mas Eros diz que estava apenas brincando.
Era só uma piada. Ela entende. Mas era mesmo? Então, por que ele não está com nenhum cavaleiro ou servo? Mesmo que seja um simples passeio, ele é o príncipe herdeiro e ela é a princesa herdeira. O príncipe pede para ela olhar algo. Tem um pássaro ferido debaixo do arbusto. Ele quer que eu acredite que ele aleatoriamente achou esse pássaro e está me cheirando mais, como se ele tivesse colocado esse pássaro ali só para testar os poderes de cura dela e assim verificar se ela realmente é Psyche ou alguma coisa do tipo. Eros perguntou se o pássaro caiu ali depois de se ferir. Ao menos, ele ainda está respirando. Agora que ele parou para pensar, aquele pássaro lembra ela antigamente. É pequeno, patético e tem uma asa quebrada. Como ela, que teve a sorte de conhecer o Eros, aquele pássaro tem sorte de ter encontrado ela. Assim ele pede para ela ajudar aquele pássaro a voar novamente com o poder dela. Felizmente, não tem ninguém por perto. Hélio está frustrado, pois ele deve ter feito a decisão errada novamente. O cavaleiro que ele mandou acompanhar Medeia pediu desculpas por ter falhado na missão, mas ocorreu um ataque não identificado no caminho até a floresta. Se o Hélio soubesse que isso aconteceria, teria escoltado ela até em casa. Ele deveria ter insistido em acompanhá-la. Quando ela disse para ele descansar, tinha outra coisa que ele queria contar a ela. Ele queria dizer que o motivo de não conseguir dormir é porque continua tendo esses pesadelos. Desde o dia que quase perdeu ela no banquete de aniversário, pessoas que ele não conseguiu salvar continuam aparecendo nos sonhos dele. Na Guerra do Império, 3 anos atrás, Hélio disse saber que todos estavam cansados das marchas forçadas contínuas. Mas a fronteira estava chegando. Então eles devem aguentar firme. Devem pensar nas famílias que estão esperando o Império declarar a vitória gloriosa. Um dos soldados perguntou por que eles não cortam caminho pela montanha, pois todos queriam chegar o mais rápido possível em casa. Não é uma montanha íngreme, então não seria difícil atravessá-la, e não deve ter muitas forças inimigas lá. E mesmo que tenha, eles terão vantagem. Quanto mais perto do objetivo, mais ansioso eles se tornam. O soldado entende que o Hélio pense neles, e por isso prefere a rota mais segura. Mas ainda assim, pediu para eles o escutar dessa vez. A guerra terminou. Hélio sabe o quão fácil um humano pode morrer. Só um pequeno punhado de soldados inimigos estavam esperando em uma emboscada. Então parecia mais uma missão suicida do que uma emboscada de verdade. Apesar da vitória estar bem clara, os cadáveres dos camaradas que não puderam comemorar com eles estavam lá, esparramados. Um soldado informou que eles derrotaram as tropas inimigas com um número baixo de perdas. Essa era uma vitória esmagadora da parte deles. A guerra era assim. Toda escolha que ele fazia terminava com mais pessoas mortas. Não foi diferente naquela vez. Olhando o corpo daquela mulher, manchando a pedra de sangue, Hélio pensou que aquilo não podia estar acontecendo. Essa foi a primeira vez que ele percebeu o quão insistente uma pessoa pode ser. Voltamos pro dia em que o pai da Medeia tentou acertar a babá dela, mas Medeia acabou entrando na frente e recebendo o golpe no lugar. Aos prantos, a babá perguntava por que a Medeia defendeu. Ela é uma mera criada. Medeia deveria fugir. Seu pai diz que a babá dela, que nem mesmo compartilha o mesmo sangue, é mais importante que o próprio pai. Então Medeia deveria morrer e se tornar a filha da babá na próxima vida. Só depois do chão estar encharcado de sangue, o Duque se arrependeu de suas ações. Como um pai pode ameaçar sua própria filha de morte? Ainda bem que a babá morreu no lugar dela. Pelo menos era isso que o Hélio tinha pensado. Os homens do Duque arrastaram a babá até um penhasco, de onde a jogaram. Mas por um instante, ela fez contato visual com o Hélio.
De repente, os homens do Duque avistaram alguém. Parecia ser um ladrão de verdade. Os homens do Duque então mandaram ele continuar andando enquanto eles estavam sendo legais. Aquele bandido tinha alguma ideia de para quem eles trabalham? O homem disse que sim. Eles trabalham para o Duque Solon. Ele sabe disso porque foi o próprio Duque quem o enviou. O Duque Solon tomou precaução extra. Enviou outro assassino para ter certeza de que as coisas fossem feitas corretamente. Do que exatamente ele teve medo para permitir que isso acontecesse? Em seus últimos momentos, a babá o chamou. Hélio pôde apenas se desculpar copiosamente com ela. Ela deve ter visto ele parado lá enquanto ela era saqueada. Ele lamenta não ter conseguido salvá-la. Lamenta ter abandonado ela. Ela deve estar sofrendo muito. Mas a babá diz entender. Hélio diz que ela não entende. Ele podia ter salvado ela. Ela estava viva, apesar de estar quase morta e de ter sido saqueada. Se ao menos ele tivesse pegado ela e fugido, em vez de assistir de uma árvore, o assassino teria matado aqueles homens antes de terem a chance de relatarem para o Duque. Talvez ele poderia ter pego uma casa no interior e assim a babá poderia se encontrar com a Medeia de tempos em tempos. Ele pediu para a babá se apoiar nele, que ele iria levá-la para a mansão dele. Ele vai chamar o melhor médico e salvá-la. Como ele poderia ser tão arrogante? Ao longo da vida, ele se deu conta, de novo, que a vida de alguém não pode ser salva só porque você deseja por isso. Ele podia escutar o tic-tac da vida dela desvanecendo. A babá disse que tinha um favor para pedir a ele. Quando ela terminasse de falar, ele deveria matá-la. Ela é uma pessoa má. E está pedindo a ele, de todas as pessoas, para fazer isso. Ela não merece ser a babá de ninguém. Mas ela está com muita dor. Hélio disse que iria fazer. Ele já fez isso um monte de vezes. Apesar dele dizer que estava tudo bem, não estava tudo bem. Ele não tinha nada consigo, muito menos uma adaga. A única arma que ele tinha eram aquelas duas mãos que não podiam nem mesmo bloquear a chuva. Ele apenas desejava que o que quer que ela tivesse para dizer fosse longo o suficiente para durar uma eternidade. Ela perguntou se ele se lembrava do que disse antes. Ele disse que ambos não hesitariam em morrer pela Medeia. A babá esperava que a Medeia fosse embora da mansão o mais rápido possível. Todo ano, o lugar parecia desgastá-la ainda mais. Medeia provavelmente se lembrará que o último desejo da babá antes de morrer era que ela escapasse de lá. Talvez Medeia finalmente escute a babá. Mas quando ela foi jogada do precipício, viu sua vida passar pelos seus olhos. Uma vez Medeia disse que sempre foi a prioridade da babá, mas ela esperava que de vez em quando a prioridade dela fosse ela mesma. A babá deveria pensar no que quer fazer ou para onde quer ir. A babá disse que talvez devesse fugir com a Medeia para o interior. Elas poderiam plantar frutas. Medeia falou que de novo ela estava com esses absurdos. E a babá falou que sabia que a Medeia gostaria disso. Não precisava ser muito longe. Ela ficava feliz contanto que a Medeia estivesse em paz. Era bom escutar sobre paz, mas era amargo demais para acreditar. Medeia não podia estar em paz, porque a paz não existe. E se existir, só significa que você está vivendo enquanto ignora o que acontece à sua volta. Como a babá poderia ter se esquecido daquele dia? Fugir nunca combinou com a Medeia. Medeia pediu para o Eros passar o pássaro para ela. Ela sabe como retornar para o seu antigo corpo. Vemos Psyche toda ferida, surtando e dizendo de novo inúmeras vezes: